Você ouviu a voz do Messias, dormiu sob o mesmo teto, riu nas mesmas refeições, tocou as mesmas feridas que outros apenas ouviram falar. Mas no fim, tudo que restou foi o som das moedas batendo no chão do templo e um nó apertado no pescoço, mais apertado que qualquer culpa. Você não veio de longe, não era estrangeiro nem forasteiro, era um de nós, filho de Simão, de Queriote, uma vila sem destaque, sem profecias, sem glórias. Talvez tenha crescido ouvindo sobre o Messias, que viria. Talvez tenha acreditado, rezado, esperado, e então ele veio. E você foi escolhido, não só isso. Você foi parte dos 12. Enquanto os outros pescavam, você cuidava do dinheiro. Enquanto os outros profetizavam, você contava. E foi ali, no meio dos santos, que a podridão começou a se mover. Não como um grito, mas como um sussurro. Eles falavam de céu como se pudessem tocá-lo. Você via contas, dívidas. Eles celebravam milagres. Você contava os pães e pensava, quem vai pagar por isso tudo? A mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume caríssimo. Eles choraram. Você franziu a testa. Poderíamos ter vendido isso, dado aos pobres, disse em voz alta. Mas por dentro, o incômodo era outro. Era aquela fé cega, aquela entrega absurda. Você não conseguia. E foi nesse abismo, entre o que se dizia e o que se sentia, que a moeda caiu. 30 moedas. Esse foi o preço. Não por ódio, não por revolta, por desencanto. Talvez você quisesse forçar Jesus a reagir, mostrar poder, acender o juízo, ou talvez só quisesse sair dali, trocar o invisível por algo que pudesse pesar nas mãos. Mas foi no escuro da noite que a troca foi feita. E ninguém ali percebeu que, ao tocar aquelas moedas, você também vendeu sua paz. O jardim estava frio, os passos dos soldados eram abafados pela terra úmida. Você se aproximou e o beijou. Jesus não resistiu, não correu. Só te olhou. Aquele olhar não gritava, nem julgava, mas perfurava. É com um beijo que você trai o filho do homem? A pergunta ficou presa no ar. E a resposta você nunca deu. Talvez você tenha esperado uma reviravolta, uma espada de fogo, um terremoto, algo. Mas ele só se deixou levar. E quanto mais passava o tempo, mais você percebia. Ele não ia fugir. Ele não ia se salvar. E pior, você tinha sido a chave que abriu a porta da prisão. As moedas já não brilhavam. Você voltou correndo ao templo, jogou o dinheiro no chão. Pequei, você disse. Traí sangue inocente. Os sacerdotes riram, viraram o rosto. Isso é contigo, disseram. Aquele peso não era mais metálico, era espiritual. E era seu. Nem os discípulos quiseram te ouvir. Eles tinham medo. Medo de estar perto. Medo de ser confundidos contigo. Você tentou voltar. Mas não havia lugar, nem tenda, nem abraço, nem sequer um olhar. Você estava vivo, mas já era um morto entre os vivos, um campo esquecido, uma árvore, uma corda. O silêncio do céu era ensurdecedor. Nenhum anjo apareceu, nenhum trovão, nenhum sussurro divino. Só você e sua decisão. E quando a corda apertou, o tempo parou. Seu nome ecoou pelos séculos. Judas, o traidor, o vendido. Mas ninguém mais lembrou do peso, da confusão, da culpa. Você virou uma caricatura, um rosto nas pinturas, um nome amaldiçoado, mas não um homem. Sem sua traição, não haveria cruz. Sem cruz, não haveria redenção. Você foi parte do plano, mas ninguém te honrou por isso. Foi o vilão da história sagrada, mesmo tendo feito exatamente o que tinha que acontecer. Você chorou, se desesperou, gritou, mas não havia ritual para o que você sentia. Nenhuma oferta, nenhum cordeiro, nenhum altar. Era tarde demais para perdão humano e cedo demais para a graça divina. Você andou com o Salvador, ouviu suas parábolas, dormiu ao lado dele, mas no fim ficou do lado de fora. O céu se abriu para ladrões arrependidos. Mas para você,
Só restou o vazio. Os discípulos seguiram. A igreja cresceu. O nome de Judas virou maldição. Eles tentaram te substituir, apagar, enterrar, mas todo mundo ainda lembra. E ninguém perdoa. Em algum momento, talvez você pensou: e se eu apenas pedisse desculpas? E se eu confessasse a verdade? Mas não havia mais mesa, mais pão, mais vinho. Eles já estavam no caminho de Emaús. E você ficou no campo do suicídio. As moedas foram usadas para comprar um campo, o campo de sangue. Seu nome virou aviso. Seu fim virou medo, mas sua dor nunca foi enterrada. Ela ainda anda entre os versos, nas entrelinhas, porque todo mundo tem um pouco de Judas dentro de si, mas ninguém quer admitir. E no fim, o homem que viu milagres, que andou com Deus, foi esquecido até pelos anjos. Só restou seu nome e uma árvore.